Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs em Cristo, hoje, 13 de abril, domingo de Ramos, damos início à grande semana, chamada pela tradição da Igreja de Semana Santa ou Semana das Dores de Nosso Senhor. São os dias mais santos, os dias mais sagrados na nossa caminhada litúrgica como igreja. O domingo de Ramos, sabemos que a sua liturgia se divide em dois momentos. A primeira parte é o evangelho que nos narra a entrada de Jesus na cidade do grande rei Davi. E a segunda parte nos faz refletir a paixão de nosso Senhor, neste ano narrada por São Lucas. Para que possamos refletir de forma frutuosa esses dois mistérios, vamos ouvir o primeiro evangelho da Santa Missa de hoje. Tirado do capítulo 19, versículos de 28 a 40. Naquele tempo, Jesus caminhava à frente dos discípulos, subindo para Jerusalém. Quando se aproximou de Betfagé e Betânia, perto do monte chamado das Oliveiras, enviou 2 de seus discípulos, dizendo: Ide ao povoado ali na frente. Logo na entrada encontrareis um jumentinho amarrado que nunca foi montado. Desamarrai-o e trazei-o aqui. Se alguém por acaso vos perguntar, por que desamarrais o jumentinho? Respondereis assim, o Senhor precisa dele. Os enviados partiram e encontraram tudo exatamente como Jesus lhes havia dito. Quando desamarravam o jumentinho, os donos perguntaram, por que estáis desamarrando o jumentinho? Eles responderam, o Senhor precisa dele. E levaram o jumentinho a Jesus. Então puseram seus mantos sobre o animal e ajudaram Jesus a montar. E enquanto Jesus passava, o povo ia estendendo suas roupas no caminho. Quando chegou perto da descida do Monte das Oliveiras, a multidão dos discípulos, aos gritos e cheia de alegria, começou a louvar a Deus por todos os milagres que tinha visto. Todos gritavam, bendito o Rei que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória nas alturas. Do meio da multidão, alguns dos fariseus disseram a Jesus, Mestre, repreende teus discípulos. Jesus, porém, respondeu, eu vos declaro, se eles se calarem, as pedras gritarão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Como já sabemos, o domingo de Ramos na sua liturgia é dividido em duas partes. A primeira é justamente o evangelho que acabamos de ouvir, a entrada triunfante de Jesus em Jerusalém. Entrada triunfante, entre aspas, porque na verdade era uma pequena multidão de pobres, doentes que haviam sido curados, pecadores que haviam experimentado a misericórdia de Deus através dos gestos de Jesus, uma multidão de maltrapilhos, mendigos, cegos, coxos. Este era o exército do rei que entrava na cidade santa. Uma pequena multidão que acolhe e aclama Jesus com seus ramos nas mãos, dizendo, bendito que vem em nome do Senhor, hosana ao Rei, ao Filho de Davi. Sabemos que a outra multidão que irá gritar depois, crucifica-o, crucifica-o, será uma multidão muito maior. E aqui já temos uma primeira lição para nós, né? Os seguidores fiéis de Jesus ao longo da história sempre serão poucos. Na verdade, Jesus nunca terá muitos amigos.
E mesmo que Jesus deseje a salvação de todos, e ele realmente morreu pela salvação de todos, porém, Jesus não está atrás de multidões. Jesus deseja seguidores que sejam capazes de segui-lo até a cruz. Quantos permaneceram com ele aos pés da cruz? Apenas 4 pessoas, as 3 Marias e o jovem discípulo chamado João. E é assim até hoje. As igrejas podem estar até cheias, sejam as igrejas católicas, sejam as igrejas evangélicas, mas no meio destas multidões, quantos estão mesmo dispostos a seguir Jesus até o fim? A estar com Jesus para o que der e vier. Por isso que Jesus não se deixa levar por aquela aparente homenagem ao entrar na Cidade Santa. Ele sabe que o que lhe aguarda pela frente é o Calvário, é a cruz, é aquela multidão que vai gritar: crucifica-o, crucifica-o, solte Barrabás. E mesmo assim, Jesus segue adiante. Ele tomou a firme decisão de ir para Jerusalém, porque ele sabia que em Jerusalém iria abraçar a cruz, e abraçando a cruz iria consumar todo o plano salvífico do Pai para a humanidade. Por isso que a segunda parte dessa missa de Ramos é a narrativa da paixão do Senhor, neste ano, segundo a versão de São Lucas. Mas fiquemos com o primeiro mistério que estamos celebrando nesta missa de Ramos. Jesus que entra em Jerusalém, montado no jumentinho, aclamado, homenageado por uma pequena multidão. É Jesus que vai seguir adiante até a morte de cruz pela salvação do mundo. Realmente, São Lucas quer mostrar para nós que tipo de discípulos Jesus está à procura. São Paulo, uma vez, escrevendo aos Gálatas, vai dizer: eu quero que se complete em mim o que faltou na paixão de nosso Senhor. É claro, sabemos que para a nossa salvação, para realizar o plano salvífico do Pai, não faltou nada na paixão de Cristo. Ele se deu por inteiro, ele se entregou por inteiro como cordeiro imolado na cruz, pela nossa redenção. Mas existe algo sim que faltou na paixão de Cristo. É aquilo que São Paulo disse: eu quero que se complete em mim, no meu corpo, na minha vida, na minha alma, o que faltou na paixão de Cristo. E sabe o que faltou, ou o que está faltando? É a nossa participação na paixão do Senhor. Um mundo que continua rejeitando Cristo, um mundo que zomba cada vez mais das coisas de Deus e do próprio Deus, um mundo que continua colocando o Cristo na cruz, faz com que a paixão do Senhor se faça atual em cada tempo. E o discípulo, aquele que quer seguir Jesus de perto, tem que também ter a sua participação na paixão do Senhor. E como é que podemos vivenciar isto? Carregando a nossa cruz de cada dia, enfrentando as injúrias, as calúnias, as incompreensões deste mundo, para com a nossa fé em Cristo, enfrentando as provações que aparecem na nossa caminhada de fé, e mesmo assim, abraçando a nossa cruz de cada dia, unidos ao Cristo crucificado. Sim, o discípulo é aquele que deve seguir Jesus de perto. É aquele que deve, com a sua cruz de cada dia, viver unido à cruz de nosso Senhor. No final do Evangelho de hoje, diante dos gritos e das homenagens daquela multidão que aclamavam Jesus com seus ramos nas mãos, alguns fariseus disseram a Jesus: Mestre, repreende teus discípulos. Jesus, porém, respondeu: Eu vos declaro
Se eles se calarem, as pedras gritarão. O que é que Jesus está querendo nos ensinar? Não podemos deixar que o mundo cale a nossa voz, o nosso testemunho de fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Sim, se deixarmos que o mundo nos cale, se deixarmos que o mundo sufoque a nossa voz, se deixarmos de dar testemunho da nossa fé, as pedras darão em nosso lugar. E isso será uma vergonha para nós. O cristão que abraça a sua cruz de cada dia, unido à cruz do próprio Cristo, não deixa que nada neste mundo sufoque a sua voz, o seu testemunho a respeito de Jesus. É assim que o Cristo continuará salvando este mundo, pelo testemunho da nossa fé. Se nós nos calarmos, as pedras gritarão. Queridos irmãos e irmãs, saibamos viver estes dias santos, olhando para o crucificado, seguindo de perto os passos do Senhor até o Calvário, nos unindo a Ele em sua paixão, para que no domingo da Páscoa possamos merecer participar da sua ressurreição. E participar da ressurreição de Cristo já neste mundo significa deixar que o Cristo nos transfigure com a sua luz pascal, deixar que o Cristo nos torne novas criaturas nele. É o Cristo querendo viver em nós, para que nós possamos viver em Cristo. Saibamos viver bem cada momento desta Semana Santa, que para nós católicos não são recordações do passado e nem podem ser apenas celebrações bonitas, com liturgias solenes. Esses dias santos é para que sigamos o Cristo bem de perto e configuremos a nossa vida a Ele, o crucificado que ressuscitou para a nossa salvação. É este Cristo que queremos seguir, é este Cristo que precisamos testemunhar para o mundo. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai e o Filho e o Espírito Santo. Amém. Um santo domingo de Ramos para você e para a sua família.